Olá a todos, é um prazer estar aqui, espero que estejam todos bem. E vamos a mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco mais de estudo e de oportunidade de tentar entender um pouco mais dos ensinamentos e os exemplos que o Mestre nos deixou. Nós estamos aqui no capítulo 11, que é o amar ao próximo como a si mesmo, e o item é o quinto, dai a César o que é de César. Essa passagem, ela é muito polêmica, né? Bastante polêmica, sempre foi. E assim nos coloca. Então os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Juntaram-se aos herodianos para lhe dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos então, qual é a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida para o tributo. Então, tendo eles mostrado a moeda, disse-lhes: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhe respondeu: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, admiraram-se com sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Isso está também em Mateus, capítulo 22, e Marcos, no capítulo 12. Bom, nós sabemos aqui, né, que a pergunta ela foi motivada pelo fato de que os judeus, apesar de terem uma certa independência na sua estrutura social, vamos dizer assim, eles tinham que pagar os impostos a Roma. Não só os gregos, romanos, mas os judeus também tinham que pagar os impostos. E aqui o que nos coloca, isso foi tratado como, foi colocado a Jesus como uma questão religiosa, se seria justo ou não. Né? Nós sabemos que nas moedas eram estampadas, já desde aquela época, a imagem dos Césares, né, do imperador, e aí ele pergunta de quem é essa imagem, de quem são essas insígnias, e justamente já sabedor de que ali queriam colocá-lo numa situação difícil ou talvez constrangedora, no sentido de que se ele diz não paguem, ele seria visto como um revolucionário, um traidor, talvez alguém que incitasse a revolta, a guerra, a insubordinação, enfim. Se ele disser sim, paguem, parecia injusto pelo fato de trazer, vamos dizer assim, a opressão de muitas vezes do exagero dos impostos. Essa questão vem ao longo da história humana, os conflitos por causa da cobrança de impostos. É algo que já trouxe muita morte, muita guerra, muita insurreição, inclusive no nosso país, porque sempre foi polêmica. Mas ele nos deixa muito claro: dai a César, dai ao que é material, ao que é material, dai a importância ao que é material para o material, e a Deus o que é de Deus. E por que isso também? Nós vamos falar um pouco também das nossas obrigações como cidadãos, mas antes vamos falar pelo cunho religioso, pelo cunho da nossa necessidade de elevarmos o que nos é espiritual, no sentido de talvez não exagerar nos nossos valores, nas nossas contendas em função do que é material, deixando de lado ou até esquecendo aquilo que é espiritual. Nós estamos muito bem
vamos dizer assim, nesse momento, sabedores da importância do espiritual pela fase que estamos passando, e nunca se deu tanta importância às questões espirituais, às questões a se elevar a Deus, a buscar uma oração, a buscar perdão, a perdoar, a tentar entender um pouco mais além daquele nosso círculo do nosso dia a dia que foi alterado, e nós de repente temos que rever conceitos, e isso vale para o espiritual e material. Então, a primeira coisa, vamos colocar na balança o quanto o material é importante, sem deixar de lado o espiritual, os valores da alma, os valores que temos como centelha divina que somos, sempre repetimos isso, que não deixar isso se apagar. Esse é um momento justamente contrário de deixar essa luz brilhar, para que sejamos mais caridosos, que tenhamos mais empatia com os nossos irmãos, que tenhamos compreensão do nosso entorno, como outras pessoas estão vivendo, ou mesmo as que estão na nossa casa, observá-las melhor, que talvez até então não tínhamos esse tempo, ou essa oportunidade, ou mesmo a obrigatoriedade pelo fato de estarmos tão próximos, ou muitas vezes isolados. O fato de muitas pessoas estarem isoladas tem feito com que elas tomassem muitas vezes iniciativa de ir buscar as outras para saber como é que elas estão, ou até mesmo para você conversar, para você poder se relacionar, talvez agora de uma outra forma, e valorizar mais aquilo que realmente nós humanos temos e somos, porque o material nós sabemos se vai. Então essa passagem, ela tem várias, como todas, né, praticamente, ela tem vários formatos, vários ensinamentos numa só, mas nos coloca essa necessidade de dar o peso correto às coisas, de dar valor àquilo que realmente tem valor. E também a questão das nossas obrigações, dos nossos direitos, mas também daquilo que devemos cumprir como seres sociais que somos. Então Jesus coloca essa questão também. Nós somos seres que vivem em sociedade, que devemos sim obrigações perante essa sociedade, como devemos respeito mútuo e, paralelo a isso, o cumprimento de regras, a justiça, que por sinal está aqui faz parte do nosso estudo de hoje, a pergunta 875, que é justamente como se pode definir a justiça. Ele nos responde: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Quando nós falamos em justiça, nós sabemos que ela se alterou ao longo da história humana também, e que ela tem passado pela evolução. Afinal de contas, era justo apedrejar, era justo você cumprir com pena de morte para qualquer... É justo, dependendo de algumas sociedades ainda, você ter membros amputados em função de um crime cometido. Então, nós temos ainda relações muito... que dependem dos valores daquela sociedade no que tange a justiça. Mas aqui ele nos coloca claramente, ela para realmente onde começa o direito de cada um. E mais ainda, Jesus nos coloca muito claramente que não façamos ao outro aquilo que não queremos para nós. Então, se cometemos um erro e dele nos arrependemos, ou estamos realmente entendendo que aquilo foi um erro, nós queremos ser perdoados e não levados ao apedrejamento.
e não levados a um julgamento tão sério. Então, que nós possamos fazer isso em relação aos outros. Claro que ninguém está dizendo aqui que criminosos não devam ser, talvez, isolados, não é isso. Pessoas que estão doentes do corpo, da alma, que não podem viver em sociedade. Estamos falando de uma justiça relativa a deveres e a direitos mínimos de cada um de nós para vivermos bem em sociedade. Porque esse é um passo que ainda estamos, vamos dizer assim, ainda eles são muito pequenos, eles ainda sofrem de preconceitos e de... Nós não temos, é muito claro que nós não temos na sociedade direitos e deveres iguais aos cidadãos, apesar de, por exemplo, no nosso caso, nós temos uma lei chamada Constituição que rege o país e que nos coloca isso, que somos todos iguais perante a nossa estrutura social. Mas sabemos que nem sempre isso ocorre. Então, são passos que estamos dando, são degraus da nossa evolução, mas cada um de nós pode sim dar o seu próprio passo nesse sentido. E tem um outro fator, né? Nessa passagem que é muito interessante, quando ele fala dai a César o que é de César, que quando César recebe os seus impostos, cabe a ele também exercer os seus deveres. Sejam eles abusivos ou não, cabe a César, cabe àquele que recebe fazer bom uso daquilo que recebe. Então, Jesus deixa bem claro o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo a responsabilidade daquele que paga o imposto, entre aspas, que cumpre com o seu dever, como aquele que recebe, que também terá um dever a cumprir. O que César fará das suas moedas recebidas, onde está o seu rosto cravado, é do seu livre-arbítrio, ele incorrerá, claro, é um determinado plantio, onde haverá colheita futura, né? Então, essa passagem nos deixa muito claro as questões de direitos e deveres e as questões relativas aos nossos valores materiais e espirituais, que eles estejam equilibrados, que eles nos tornem pessoas justas e ao mesmo tempo até saudáveis, porque aquelas pessoas que se ocupam demais com o material normalmente se desequilibram, seja de que forma for. Então, o valor correto nesta balança nos deixa em paz consigo mesmo, em paz com a consciência, em paz com os demais, sem correr e infringir os direitos do outro. E aqui nós temos aqui uma passagem que é muito interessante no livro Pão Nosso. Esse livro foi escrito em 1950, é uma psicografia do Chico, né, de Emmanuel. É o item 102, Nós e César. É bastante contundente esse texto. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence.
O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erro nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade. Veja como isso é importante, né? Conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso, ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, porque realmente essas leis, elas são transitórias e têm se alterado ao longo da nossa história, ao longo das nossas reencarnações, inclusive. Seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos, recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Ou seja, nós podemos sim ter responsabilidade indireta ou direta daquilo que já fomos outrora. E hoje nós estamos aqui desaguando nessa existência com consequências daquilo que já planejamos ou já fizemos outrora. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda com o teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Ou seja, ele e nós estamos sob as mesmas leis, as mesmas regras e vamos invariavelmente colher aquilo que plantamos. E talvez estejamos neste momento colhendo o que já plantamos lá atrás. Certamente. Então, que nós possamos fazer daqui para frente melhor, na medida do nosso passo, na medida possível, na medida de cada um, da influência que cada um possa ter no seu meio, para sermos corretos, para que possamos fazer a nossa sociedade evoluir junto conosco. É um dever, sim, porque estamos inseridos nela. Então, meus amigos, que dentro desta lição nós possamos pensar um pouquinho mais no nosso papel, né, como cidadãos, como filhos de Deus, como pessoas que formam famílias, bairros, cidades e um país, para que nós façamos isso tudo melhor. Eu agradeço a atenção de todos e não se esqueçam de continuar fazendo o Evangelho do Lar, de acompanhar as vibrações e sempre retomar as orações diárias, que elas sempre nos fazem muito bem. Muito obrigada e um grande abraço a todos. Até!